Então, pessoal, bem-vindos aí ao nosso Almoço e Aprenda do dia 19 de maio. Hoje a gente vai falar aí sobre um case especial que eu trouxe. Eu vou só colocar o link para quem está com a gente aqui no Zoom, para já se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que é onde a gente tem colocado essas gravações. E quem já tiver no YouTube, já aproveita para dar um like, se inscrever, compartilhar com a galera, que isso ajuda bastante. Tá? Essa pergunta está aqui na tela que o pessoal estava respondendo para quebrar o gelo, mas vamos agora ao que interessa. Né? No último encontro que a gente fez, e na verdade, 2 encontros atrás, eu falei sobre o Celebration Grid, e aí o pessoal preencheu comigo. Esses vídeos estão todos ali no canal do YouTube, tá? Quem quiser depois ver, para entender toda a história que fez a gente chegar até aqui. E aí o pessoal deu algumas sugestões, né, de que a gente poderia experimentar no contexto aqui do nosso co-learning, do nosso Almoço e Aprenda. Aí, no último encontro, que foi 28 de abril, a gente pensou como fazer um experimento, e aí a ideia, a gente usou uma nova ferramenta do management, que é a hipótese do experimento, e a gente descreveu isso aqui, ó. Trazer um case real no próximo encontro, que é esse que vocês estão, e a gente ia ver se isso daria maior público, maior aprendizado e mudança de comportamento. Contribuir para o nosso propósito, que é levar conteúdo cada vez mais longe, e a gente ia medir pelo NPS, principalmente, e número de pessoas. Número de pessoas já está legal, porque de inscrições a gente teve um boom, e de participantes, ó, já estamos em 28, então é um número interessante. Vamos ver se vai aumentar ainda até o final. E aí, depois, eu vou pedir muita ajuda de vocês, porque eu vou dar 3 formulários para vocês preencherem no final, tudo rapidinho, mas um deles é esse NPS, que a gente precisa ver se a gente vai conseguir validar esse experimento que a gente pensou, tá bom? E aí a ideia do case real, como eu já ia falar em um outro evento sobre esse tema, mas acabou dando um problema de agenda e não rolou. Agora, assim, deixa eu trazer, né, o tema aqui para o Almoço e Aprenda. Foi um caso que eu até descrevo nesse artigo aqui, ó, que está no site da Agilers. Deixa eu colocar o link para vocês. Quem quiser depois ver mais detalhes do caso, tal, e ver um pouco mais imagens e fotos, esse artigo eu descrevi como foi, tá? Foi uma época que foi em 2018, vocês até vão ver na apresentação. Eu trabalhei como PO, Product Owner, foi a primeira vez que eu fui assim 100% Product Owner, e foi uma experiência muito legal, foi um aprendizado e para mim um dos pontos altos de carreira que eu tive. E a ideia é eu contar como que isso aconteceu, né? O que eu aprendi, como que foi usar Scrum numa empresa que nunca tinha usado e preparar algo assim para quem nunca tinha visto esse tipo de trabalho ágil, tá bom? Então, é esse que eu vou contar. O artigo eu descrevo mais o dia, a semana que a gente fez do Discovery, mas eu vou ir um pouco além aqui na apresentação hoje. Inclusive, vocês vão ver que a apresentação ela está bem estranha, porque, na verdade, eu não ia preparar tudo do zero para a gente falar aqui, mas eu trouxe a própria apresentação que eu usei na época, só que eu tirei, né, logotipos, tirei informações sensíveis. Então, o PowerPoint vai ser bem cru, bem, né, só para apoiar aqui o diálogo, tá? A ideia não é ser um PowerPoint bonitinho, até porque eu não sou o cara dos PowerPoint bonitinhos. Eu tenho a sorte de que o Management 3.0, o FIX, eles fazem a parte bonitinha, porque se depender do meu talento para PowerPoint, estou ferrado. Mas isso aqui, gente, foi uma apresentação que eu fiz logo na época do Product Discovery, mostrando tudo que a gente fez nesse processo. E aí eu vou passar para vocês ela. Seguinte, teve dúvidas, alguma questão? Se você estiver aqui no Zoom, joga no chat. Se for cabível, eu já respondo na hora, senão eu guardo para o final. Quem estiver no YouTube tem a chance de colocar nos comentários, tá? A gente está sempre de olho para responder. Beleza? Então, vamos ver como foi o Product Discovery. Essa época eu trabalhei com 2 produtos. Um deles era o empréstimo online e o outro foi o CDC online. Quem não sabe o que é CDC, é crédito direto ao consumidor. É você entrar num site, Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, comprar algo e parcelar no bom e velho carnê. Então, a gente era uma empresa que fazia isso, só que fazia no mundo físico. E eles perceberam que se eles não adaptassem para o online, eles iam acabar ficando para trás. Ninguém mais vai no balcão lá encostar a barriga e pedir um carnê, tá? Então, a gente tinha que adaptar isso para o online. Depois de um tempo, até o Mercado Livre fez isso. Hoje você consegue
parcelar compras no boleto usando o Mercado Livre, por exemplo. Mas naquela época era novidade. Então, nesse momento que eu cheguei, até comentei, ontem eu encontrei uns amigos lá que eu fui fazer uma apresentação na Bosch, e eu comentei que nesse evento foi curioso, porque eu recebi a notícia que eu ia assumir esse projeto sexta-feira, tipo, 5 horas da tarde, falaram assim, Thiago, está aprovado, pode comprar sua passagem. E o que aconteceu aqui que eu vou contar foi já na segunda, né? Porque eu já assumi lá no Rio de Janeiro uma equipe com umas 30 pessoas que estavam participando desse Product Discovery. Claro que já tinha sido feito um trabalho prévio de análise de mercado, algumas coisas a gente já tinha, mas aqui a gente começou no Product Discovery. Então, foi uma semana toda de evento, isso já estava agendado, né? Eu cheguei lá na segunda, na fogueira, para conseguir tocar tudo isso. Inclusive, ainda tive aquele problema, quem vai muito para o Rio sabe, né? Fecha o Santos Dumont, você vai parar no Galeão. Aconteceu tudo isso, mas no fim deu certo. E aí a agenda foi essa, foram 5 dias de Product Discovery, e a gente fez aquelas... E eu gosto dessa apresentação e desse case, porque são aquelas ferramentas que a gente vê por aí, né? Que a gente aprende nos cursos de Lean Inception, nesses artigos que a gente lê e que as pessoas falam, tá? Para vocês perceberem que não tem nenhum grande segredo profundo, tá? Não vou passar a agenda em detalhe, porque a gente vai vendo ela ao longo da apresentação. Mas a gente começou no primeiro dia a ver a visão do produto. E aqui foi muito entender, tipo aquele pitch de elevador, sabe? Para tais clientes, o nosso produto, diferentemente de tal coisa. Só que a gente foi fazendo, óbvio, de forma colaborativa. Na sala, nesse dia, tinha pessoas de marketing, back-office, cobrança, a pessoal que cuidava de crédito, fraude, TI, segurança, operações, atendimento. Então, toda essa galera estava na sala. E aí a gente foi fazendo juntos, claro, cada dinâmica com a sua fase, né? Por exemplo, na visão do produto, é legal que todo mundo sugira, daí a gente vote e vá refinando. E aí a gente chegou numa frase, tá? Algumas coisas eu não vou poder trazer, né? Por serem internas, mas o máximo possível eu vou trazer para vocês. E aí a gente fez a visão e definiu o que, que o produto vai fazer, o que, que é o CDC Online. É um canal de venda, uma opção de pagamento, a gente deixou bem claro o que, que era o nosso produto. Aí a gente fez uma matriz CSD, que tem o Henrique está aqui do meu lado, ele fez um CSD esses dias, mas o CSD é uma matriz que é certezas, olha aqui em cima, ó, certezas, suposições e dúvidas. Então, todo mundo foi lá trazer sobre esse produto, sobre esse meio de pagamento. O que, que a gente já tem de certeza, o que, que a gente tem de suposição e o que, que a gente tem de dúvida. E, claro, todo mundo sugere, aí a gente lê tudo, refina. Às vezes a gente percebe que uma suposição pode se transformar numa certeza, ou algo que a gente achava que era certeza pode virar uma dúvida. Mas isso é importante porque, ao longo do processo, é legal saber o que, que a gente já sabe, o que, que a gente vai ter que correr atrás e o que, que a gente só supõe. Tá? Então, foi feita essa dinâmica. E lembre-se, gente, sempre estava lá 30, 40 pessoas na sala e todo mundo participando disso. Em geral, as fotos que eu coloco aqui é o resultado final da dinâmica. Na apresentação original, depois eu colocava um slide com todos os post-its detalhados, né, para as pessoas poderem ler as informações. Eu não trouxe tudo aqui para não abrir dados sensíveis também. E aí a gente foi para quê? Aquele velho não é, faz, não faz. Uma dinâmica simples, mas que eu acho sensacional, que é para a gente dizer, né? Nosso produto, isso aqui que a gente está criando, o que, que ele é? O que, que ele definitivamente não é? O que, que ele pretende fazer e o que, que ele com certeza não quer fazer? Então, a gente também foi fazendo colaborativamente e chegou nessa lista toda aqui. Então, era bem interessante para deixar bem claro para todo mundo. E isso que é interessante, galera. Todas as áreas, todas as pessoas envolvidas nessa iniciativa estavam ali e cientes disso. Então, ao longo do projeto, era sempre importante a gente retomar. Ó, gente, lembra que a gente falou que ele não é isso, que ele não faz isso. Então, essa também foi uma parte muito importante. E tudo aqui também estava apoiando o quê? Para construir o backlog do produto. Né? Até essa hora, a gente tinha 0 backlog. Tá? E vocês vão ver que no final da semana, a gente já tinha até qual que era o MVP. E aí foi interessante porque, a partir do não é, faz, não faz, a gente já começou a ter visão de algumas competências que a gente precisava,
que eram imprescindíveis. Então, já nesse momento, a gente tinha features que iam ter no sistema inevitavelmente. E aí a gente resolveu até fazer uma matriz, né? Algumas coisas aqui foi no talento lá na hora, porque alguém identificou, por exemplo, a necessidade da gente ver entre as features que a gente já tinha levantado, qual era a complexidade e valor delas. Porque, com certeza, era melhor a gente ficar aqui, né? No ramo das coisas que têm maior valor e menor complexidade. Isso já começou a ir dando uma visão do que a gente tinha que priorizar. Por exemplo, prevenção à fraude, a gente sabia que era o que dava mais valor, mas também era mega complexo. Tanto que a gente começou com uma ideia de uma análise manual de fraude, né? Para, com o tempo, ir automatizando. Então, a gente... formalização 100% digital. Era o nosso desejo, mas era a coisa mais complexa, tá? Então, a gente começou com parte do processo manual. Então, tudo isso vai ajudando a gente a construir e priorizar. Aí, isso foi o primeiro dia. Então, vocês viram que já saiu bastante coisa já no primeiro dia. No segundo dia, o que a gente focou? A gente foi trabalhar nas personas, né? E foi bem legal. Esse aqui é um exemplo, né? Oi? Tiago, não sei se você está vendo as mãos, tá? Posso fazer uma pergunta no final, tá? Pode seguir o Posso? seu raciocínio aí, Não, tá? mas pode falar. Eu não vi mesmo, desculpa, mas pode falar. Para essa dinâmica aí, como é que foi? Quem você convidou? Quem era o time que a gente está falando, né? Propriamente dito. Quem que a gente está falando em termos de time? Marketing, POs, quem que era? Não, é isso que eu comentei. Era marketing, operação, back-office, atendimento, TI, fraude, segurança, operações, todo mundo envolvido no mundo de CDC online. Tá. Tá? E a galerinha que ia ser... Porque a gente estava fazendo uma transformação digital, né? Né? A parte de desenvolvimento, não. TI, a parte de desenvolvimento, Eu não. era, né? Porque eu era o PO. Só que Tá. tinha o TI que conhecia, mas a equipe de desenvolvimento propriamente dita não estava lá. Na verdade, tinha o líder técnico e o arquiteto, os dois participaram. Mas a equipe em si, ela entrou um pouco depois, eu vou mostrar para vocês como foi. Mas era todo mundo, isso que foi legal, a gente realmente... E assim, gente, tinha na sala head de marketing, head de operações, o CIO, porque eram pessoas também que poderiam ajudar na tomada de decisão ali. A Tá? minha dúvida era mais centrada numa questão, né? Era pessoal que iria desenvolver, né? Aí você me trouxe que não propriamente, mas algumas pessoas ligadas a desenvolvimento. Beleza. Porque aqui a gente está fazendo discovery, às vezes é até bom não ter o viés do desenvolvimento, porque senão começava, mas isso não dá, isso é... A gente não queria isso naquele momento, né? E aí, no segundo dia, a gente fez as... Oi? No segundo dia, a gente fez as personas. Esse aqui é um exemplo, né? Mas a gente acabou mapeando várias. E foi bem assim, gente. Qual que é o estilo da pessoa? A gente pôs uma fotinho para representar o sonho dela, que dificuldades, necessidades, como que ela compra, como que ela paga. Mas aí a gente percebeu que saiu muita coisa ali e ia ser difícil trabalhar dali para frente com tanta persona, né? A gente tem que limitar aí e focar. E aí uma moça que estava comigo, que foi super importante nesse processo, ela sugeriu essa matriz que foi o quê? Olha quantas pessoas a gente mapeou, porque como era muita gente, aí cada grupo trabalhou em uma persona. Daí a gente foi ver das nossas personas quais são mais e menos digital, ou seja, quais que têm mais acesso a recurso digital e quais têm menos. E quais são as pessoas mais planejadas e as menos planejadas. Porque isso era interessante, porque no nosso cenário, eu não lembro agora, mas tipo assim, a Beth era um típico pessoa que ia usar esse produto, que já é alguém mais planejado, mas não é tão digital. A gente tinha que ter isso em mente, a gente não podia... Era um produto digital, mas o público daquela empresa era o público analógico, era o público que estava acostumado com o produto balcão, né? Então, a gente priorizou para poder direcionar os esforços inicialmente. E aí, isso foi o dia 2, então foi um trabalho bastante detalhado aí para chegar nesse esquema das pessoas. É legal ver as imagens depois, que tem todos eles na parede, é muito bacana, mas não dá para abrir 100%. E aí, no dia 3, a gente entrou o quê? Na jornada do usuário. Né? Quem aqui já fez alguma formação de Lean Inception? Né? No Lean Inception, a gente trabalha isso.
E lá a gente fez, tá vendo? A gente colocou macro opções aqui, tá vendo? Escolhe o produto, faz o checkout, crédito aprovado, mas a gente foi detalhando como que ela interagia, como que ela fazia em cada etapa, quais poderiam ser as dificuldades. Imagina que essa imagem aqui, na verdade, era um paredão ali e a gente estava todo mundo mapeando o que seria a jornada do usuário ao longo desse perfil até o quê? Comprar o produto dele e ter o CDC aprovado e receber o carnê para ele pagar, certo? E aí, isso foi o dia 3. Então, o dia 3 foi só falando de jornada, onde vai, onde vem, exceções e tudo mais. No dia 4, a gente começou a entrar no backlog mesmo. Então, a essa altura, a gente já tinha noção de que funcionalidades ia ter, o que era importante, mas como priorizar, por onde começar, como agrupar em épico. E aí, isso, claro, gente, era meio trabalhoso, porque depois que terminava com a galera, eu tinha uma certa lição de casa para fazer, né? Então, eu já ia pegando esses post-its, já ia mapeando, e aí eu cheguei numa planilha com as possíveis features, né? Então, aqui, olha e assim, gente, vocês verem como eu não sou bom de PowerPoint mesmo, né? Mas eu fazia umas coisas assim, mas era a ideia dos épicos e quais features ia ter em cada um. Então, eu fui capturando, agrupando e fazendo esse refinamento, porque no quarto dia, eu já cheguei com isso para a galera, né? Para a gente discutir, ver o que faltava, o que estava ok. Então, a gente foi incluindo todas as features que aquilo precisava ter. Coisas que eram extras, né? Que a gente sabe que provavelmente não ia ser produzido. Coisas que são desejos, ó, CDC sem juros, será que vai ter? Deixa ali, porque um dia talvez a gente olhe para isso. Por exemplo, associar um seguro, talvez no MVP não, mas é interessante um dia ter essa opção. A gente foi mapeando tudo, a gente não deixou descartar coisas que a gente acredita que era importante. E aí, aqui tem mais, ó, tá vendo? Segurança, cadastro, consciência, né? Que é toda a parte de trazer a pessoa para dentro, para fazer marketing digital, programa de lealdade, tá vendo? Então, a gente pensou em tudo. Só que, claro, a gente tinha, inclusive aqui eles tinham um prazo, porque a gente queria tentar lançar isso antes da Black Friday. Então, a gente precisava ver o que é viável fazer, né? E aí a gente entrou na priorização. E aí, quem conhece essa técnica que chama RUT? O RUT, ele é de relevância, urgência e tendência, né? Que é a ideia da gente classificar os itens por essas 3 categorias. E aí, como tinha muito item, gente, olha como que foi, né? Eu mostrei lá na frente a tabelinha que explica como que o RUT funciona. Então, eu lia um item do backlog, por exemplo, prevenção à fraude. Aí todo mundo levantava a mão para relevância. 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí discutia, tal, chegava num acordo, punha na planilha. Aí levanta a mão para urgência. Todo mundo levantava a mão, a gente discutia, punha na planilha. Levanta a mão para tendência. Todo mundo levantava, discutia, punha na planilha. E aí vocês veem que o relevância tem a ver sobre o produto em si. E aí no meu racional, o que eu pensei? Ó, o 5 não tem produto sem isso. Os outros, ó, até é importante, o produto fica desfalcado, mas tem produto. Então, a gente balizou muito nisso, porque vocês vão ver depois que eu usei isso para o critério do MVP. A urgência é relação a tempo, né? É se a gente tem que fazer rápido, se a gente pode esperar, qual que é o timing. E a tendência é sobre o usuário, porque às vezes alguma coisa não é importante para o produto, mas é muito importante para o usuário, né? Sobre a experiência do usuário. Então, a gente foi pesando todas essas categorias, foi maçante, tá? Não vou falar que foi simples e fácil, tanto que uma hora a gente fez um corte e falou, gente, daqui para baixo nem adianta ir, porque a gente já sabe o que é essencial e a gente deixou para priorizar no futuro. Mas eu saí com uma planilha assim. Então, o que eu fazia? Cada item lá do backlog que eu montei prévio, a gente tinha as 3 notas. E todas essas notas foi mãozinha, decide, discute. E aí, acho que, se não me engano, eu multipliquei, tá vendo? 5 vezes 5 vezes 5, 125, para me dar a previsão final. E aí que vem o pulo do gato, porque eu pensei, o que é o MVP aqui? E aí, naquele dia, em acordo com todo mundo, eu decidi o quê? MVP é só isso aqui. O que tem relevância, nota 5. Porque todo o resto a gente pode fazer depois. Mas para o produto subir no ar,
precisa ter esses itens. E aí a gente fez um corte, tá vendo que é até aqui, ó, que é relevância 5. Aí a gente cortou, ó, tá vendo? Aqui é o backlog inteiro. A partir daqui, a gente parou de pontuar, porque a gente viu que tudo isso nem adiantava discutir. E aí eu cheguei, ó, mais coisa, ó, tem 3 páginas de backlog. Aí eu cheguei na definição do MVP. Então a gente pegou e fez o corte, tá vendo? Tudo cuja relevância era nota 3, 5, a gente colocou no MVP. Sim. Pergunta lá. Isso você combinou, o combinado foi desse processo, foi combinado em que momento? Antes ou durante, ou logo no Durante. primeiro dia? Durante. Porque chegou uma hora que a gente falou, bom, galera, aqui que a gente precisa priorizar. E aí eu olhando, bati o olho e falei, não, faz todo sentido, conversei, todo mundo entrou em acordo. Tanto que você vê que aqui não tinha esse item aqui, ó, que é esse parcelamento aqui. Por algum motivo, depois a gente reviu a pontuação deles, tá? Então, tudo isso foi sendo discutido e refinado. Mas isso foi importantíssimo, gente, porque desse dia em diante, eu tinha que falar sobre isso todo santo dia. Porque se vocês forem ver, uma coisa que ficou muito marcada para mim é o cancelamento. Que é a gente cancelar, por exemplo, eu pedi um CDC, mas eu quis cancelar. O cancelamento, ele ficou, tipo, nem sei se estava aqui ou se a gente nem chegou a pontuar, mas ele não foi priorizado. Ah, será que estava na primeira página? Bom, estava aqui no meio, algum lugar de cancelar automático. Só que a gente decidiu que no MVP não ia ter. O que ia acontecer? Se a pessoa resolvesse cancelar, ela ia ter que entrar na central de atendimento e cancelar manualmente, como era as pessoas do balcão. Não ia ter um processo automático de cancelamento. E aí, gente, toda reunião, refinamento, priorização, tudo que foi depois daquilo, toda hora tinha alguém que levantava a mão no fundo da sala. E o cancelamento? Vamos falar? E eu sempre tinha que falar, né, gente? Cancelamento só depois do MVP. Não adianta conversar agora, tá? Então, foi muito importante esse reforço quase que diário do que era e o que não era MVP. Praticamente, eu falava disso de manhã, de tarde, de noite. Toda hora eu tinha que relembrar. Mas diga lá, Cid. Vocês me ouvem, pessoal? Sim. Eu queria fazer uma contribuição do Ruth, Thiago e equipe. Qual era a quantidade de backlogs que vocês geraram? Por ordem de grandeza, o quê? 30, 40, 50? Nessa linha, né? O que normalmente eu faço? Eu estabeleço uma regra fixa de número de votos, tá? Eu boto 20% de notas 5, 30% de notas 3 e 50% de notas 1, tá? Para assegurar que as pessoas façam bom uso da nota 5, da maior nota. Então, se eu tenho uma lista com 100 backlogs, apenas 20 vão receber notas 5. Então, eu obrigo as pessoas a priorizar, porque tem gente que dá 5 para tudo, ou fica no meio. E, em algumas situações, quando o grupo gera... Eu estou com um grupo numeroso, Thiago, eu, às vezes, gero a lista de backlog e peço para as pessoas fazerem uma votação individual e depois a gente consolida e trabalha o desvio padrão, algo que recebeu 5 de todo mundo e recebeu 1 de alguém que pode, de fato, trazer uma contribuição importante, eu provoco essa pessoa para verificar se essa pessoa tem alguma coisa relevante, ela viu alguma coisa que ninguém viu, né? Então, isso, de alguma forma, disciplina um pouco isso, e aí a gente gera uma linha de corte em cima desse Pareto. Porque, assim, aonde é a linha de corte? Né? Então, Pareto ajuda nisso. Então, eu dou sempre 20% das notas maiores, 30% das notas médias
e 50% da nota menor. É assim Não. que eu faço, tem funcionado bem com grupos grandes. Era isso. É, Parabéns aí, está excelente o trabalho. obrigado. Eu tive uma orientanda uma vez que ela quis, e aí eram milhões de features e muitas pessoas. Ela mandou uma planilha, todo mundo preencheu, depois ela fez uma consolidação. O Everton também perguntou, não poderia usar pesos diferentes? Com certeza. Eu, naquele dia, optei por só multiplicar, porque para mim foi o suficiente. E lá, Ciro, foi interessante, porque quando eu lia, aí alguém falava assim, não, isso aqui é nota é 5. Aí a gente parava, sentava e falava, mas, tipo, se a pessoa não consegue usar o produto se não tiver reminder de pagamento, daí ficava aquele climão, né? Porque claro que dá para fazer empréstimo e CDC sem ter reminder de pagamento. É importante? É, mas não é, o produto consegue parar em pé sem isso. Então a gente teve que ir, só que foi uma opção nossa. Pelo grupo que a gente tinha, eu quis discutir um por um. Mas claro, como eu falei, foi cansativo e teve uma hora que a gente parou, né? Porque a gente falou, daqui para lá, nada vai aparecer mais prioritário do que já apareceu até agora. Mas foi bem interessante. E o que eu achei bacana é porque o entendimento foi construído ali, né? Então, dali para frente foi melhor trabalhar com aquele grupo, porque todo mundo participou desse processo em conjunto, tá bom? E aí, o que pode direcionar, Everton, o peso, é ver, por exemplo, se a empresa quisesse pensar que o usuário é a nossa prioridade, talvez eu pudesse dar um peso maior para a tendência. Naquele nosso caso, a gente queria saber o que era essencial para o MVP. A gente tinha a urgência para lançar o MVP e a gente queria o quanto antes validar essa hipótese. Então, a gente preferiu ir pela relevância mesmo. Mas aí a gente pode pesar diferente de acordo com o cenário. E aí está aqui o MVP. Aqui eu não mostrei, eu acabei não colocando, mas eu peguei esse print aqui e todas as coisas que estavam no MVP eu destaquei, né, para todo mundo ver essa visão aqui, mas sabendo o que estaria ou não no MVP. Isso tudo foi no dia 4, né? No dia 4. Opa, dia 4 foi um dia bastante louco, mas vocês imaginam a lição de casa que eu tive que fazer do dia 3 para o dia 4, né? De consolidar isso, refinar e já levar algo pronto. Se eu deixasse para fazer isso tudo com a galera, a gente não ia sair de lá em uma semana, né? E aí, tá aqui o MVP, aí a gente entrou no quinto dia. O quinto dia acabou meio que sendo um dia extra, né? Porque a gente, nesse momento, chegamos no que a gente queria, né? O grande objetivo daquele Discovery foi cumprido aqui no dia 4. E aí, no dia 5, a gente trabalhou exceções, porque muita coisa foi ficando, e as pessoas começaram a questionar, e se a pessoa fizer isso, e se a pessoa fizer aquilo, e se ele fizer, mas não for aprovado, e se ele for aprovado, mas não pagar, e se ele pagar, mas não receber, a gente começou a levantar todo tipo de exceção que poderia acontecer. Claro, a gente não ia poder endereçar tudo, mas era legal a gente ter ciência e também para trazer mais segurança para todo mundo que estava ali, de que isso ia ser visto e endereçado assim que possível. Diga, Érica. Uma pergunta, no quinto dia, né, que seria o dia de fazer o protótipo, não é isso? Segundo Não, é que aqui eu não estava usando o Lean Inception. Né? Tá. A gente fez uma programação personalizada, algumas dinâmicas do Lean Inception, outras de outras fontes. Tá bom. Aí, no caso, você, então, adaptou, em vez de fazer a prototipagem nesse dia, você fez esse refinamento, assim, de sessões. Mas a nossa propósito aquela semana, porque assim, aquele produto, gente, ele ia existir. Ele ia ter que ser lançado e era uma necessidade. A empresa já sabia disso. E a gente não queria prototipar e testar, a gente só queria saber por onde começar e o que precisava estar no MVP. Então, nossa resposta, o que a gente queria tinha de objetivo aquela semana? Saber o que era o nosso MVP e quanto tempo ia levar para esse MVP ficar pronto. Era possível até a Black Friday, né? Quantos sprints demoraria para fazer esse MVP? E uma coisa interessante é que esse foi o CDC, mas para o empréstimo, por exemplo, naquela época já existia muitos empréstimos online no Brasil, mas acho que mais de 10. A gente entrou um por um, né? A gente foi lá, simulou, fez o cadastro, recebeu quase na hora de contratar, a gente pulava fora.
Vocês terem até hoje eu recebo e-mail ali de faça um empréstimo, condições especiais, mas a gente fez um benchmark, né? A gente avaliou a experiência de todos que existiam na época para conseguir pegar insights e entender o que estava bom, o que não estava. E aí a gente fez essas exceções e teve os próximos passos. Então, qual foi a ideia? E aqui é o último slide, se não me engano. Ah, não, tem mais um depois, mas o que acontece? Depois desse dia, a gente ia fazer um kickoff, tá vendo? Então, isso provavelmente terminou no último dia de junho. Aí, em julho, a gente já ia fazer um kickoff para o resto da galera que não estava nessa sala. E aí, gente, eu passei uma semana, ó, só fazendo workshops mais técnicos. Porque, lembra, eu cheguei, recebi a notícia na sexta e assumi esse projeto na segunda. Eu nem conhecia a empresa, a equipe, a parte técnica. Então, durante uma semana eu fiquei numa sala, esse projeto tinha uma sala que foi construída só para ele, toda moderna, super legal, e eu ficava todo dia recebendo pessoas de cadastro, de precificação, de crédito, de fraude, de segurança, de operação, e fui, gente, na lousa, aqui é o mainframe, tem uma chamada que faz isso, e aqui assim que pede. Eu não sei como, mas em uma semana eu consegui entender toda a parte técnica. Eles já tinham construído um barramento, o mainframe já estava numa camada isolada, então a gente só precisava mexer com a API, mas eu compreendi tudo isso e teve os workshops técnicos. Então, aí a equipe também sentou comigo, e aí eu peguei com a equipe e mostrei o backlog. Aí eu juntei a equipe na sala e eu fiz uma técnica que eu gosto para priorização e estimativa, que foi o quê? De todo o backlog que a gente tinha, é que isso depois eu desdobrei em algumas histórias mais detalhadas, eu fiz uma coisa mais refinada. Aí eu chamei a equipe e falei, gente, escolhe alguma coisa aqui que vocês conseguiriam estimar com mais propriedade. Aí eu falei assim, Thiago, dados básicos, blá, 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 dá para fazer em 3 dias. Aí a gente atribuiu story points, fiz a estimativa de todo o resto do backlog comparativamente, como manda lá o Planning Poker e tudo mais. Aí eu lembro que eu fiz vários cálculos, várias extrapolações, mas a gente deu algo mais ou menos assim. Tinha 160 pontos do MVP e a gente acreditava que a equipe ia trabalhar numa velocidade de 20 pontos por sprint. Ou seja, ia levar 8 sprints para fazer esse projeto. E aí, 8 sprints era 16 semanas, né? Que dá 8 meses. Era 4 meses, isso, 4 meses, né? Porque o sprint é meio mês, então a gente ia levar 4 meses para fazer esse MVP. E, gente, no fim, eu cheguei a esse roadmap que eu montei, para vocês verem também que roadmap não precisa ser nada mega, nossa, ferramenta, gira, não sei o quê. Eu fazia nessa tabelinha aqui. Esse foi um roadmap, tá vendo? Quando que a gente ia lançar o MVP e o que ia ter nele, e depois as próximas releases. Mas eu tinha um roadmap de sprint, né? Porque como eu sabia 20 story points e quanto que era meu backlog, eu meio que dei uma extrapolada em 8 sprints quando que ia acontecer cada coisa. Só que aí também, um trabalho que eu fiz constante dali para frente foi, Thiago, mudou uma coisa no fluxo. Cria uma nova história, bota aqui e vê quanto que isso impacta no roadmap. Ah, Thiago, não é mais assim, é assado. Impacto no roadmap. Tanto que o MVP, no fim das contas, durou 12 semanas. 12 sprints, né? Em vez de 8, foram 12. E eu falo isso, né? Uma vez eu falei numa entrevista, claro que eu não passei na entrevista, né? Mas imagina que o nosso projeto atrasou 50%, porque era para ficar pronto em 8 sprints, a gente levou 12. Só que não teve um estresse do tipo pressão por prazo, está atrasado, se vira, porque a gente tinha todo esse alinhamento. Lembra que eu trouxe aqui questões de fraude, de segurança? Às vezes a gente não conseguia entregar algo porque o time de fraude não respondeu, porque o jurídico demorou. Tudo isso, gente, toda quinta-feira era alinhado no comitê executivo. E eu lá como PO no comitê executivo, o que eu falava? Galera, pediram para mudar o fluxo, entrou mais uma história, então vai ser necessário mais um sprint. E como eu só falava em story points, né, todo mundo já tinha essa noção. E lembra que eu comentei, era uma empresa que nunca usou Scrum antes, nunca teve esse tipo de abordagem. Mas eu fui, né, bem, né, story points, nunca falava em horas,
protegi muito o time, né? Eu deixei o time desenvolver, eu chegava lá na planning, levava o que tinha e deixava eles fazerem, e eu saía brigando para todo lado para defender MVP, defender priorização. Então, foi um trabalho que, essa forma, e eu fiz, gente, do jeito que eu conhecia e do jeito mais simples que eu acho que é possível fazer. Mas deu muito certo por conta desse alinhamento, por conta da clareza, né? Tudo isso aqui tinha pontuação. Quando alguém me pedia algo, eu ligava na hora para o time, vai ter essas 3 histórias novas, qual é o tamanho? Eles me passavam lá uns story points, eu já sabia. Para vocês terem uma ideia, eu fiz, quem usa Gira aqui? Dá um react aqui, quem usa Gira. Só para eu saber se tem muitos giras. Me falem se vocês já fizerem isso, podem colocar um sim ou não aqui no chat. Mas eu comecei a usar o esquema de release planning do Gira. Então, eu ia colocando todas as histórias e associava a uma release. A release chamava MVP. E aí o Gira me dava um burn-up que me mostrava o caminho otimista, mais provável e pessimista. E qualquer história que eu punha ou tirava dessa release, ele ajustava a previsão. E eu fazia isso no Excel também, né? Entrou uma história nova, eu jogava mais um sprint. Quando eu olhava no Gira, o que acontecia no Gira era o meu Excel. Então, chegou uma hora que, pondo e tirando histórias pelo Gira, eu tinha um burn-up que ia me mostrando, ó, vai ser entregue dia 10, pessimista dia 15, otimista dia 8. Qualquer mexida que eu fazia, eu já tinha essa informação na hora. Então, alguém me ligava, Thiago, precisa de uma nova coisa porque a gente descobriu. Ligava para a minha equipe, quantos story points? Colocava no Gira, já sabia o impacto no prazo. Né? Que é uma coisa que eu digo muito. Por que o comitê executivo nunca me bateu, espancou e me jurou de morte? Porque eu levava todas essas informações, eles sabiam o que estava acontecendo. Inclusive, às vezes, a gente antecipava recursos, adiantava alguma coisa que estava alocada mais para frente. Então, a gente ficava trabalhando naquelas variáveis ágeis, né? Alocação de time, story points, e ia negociando tudo isso. Né? Então, foi possível acompanhar essa evolução depois de 12 sprints. Mais na fase final, aí, Érica, a gente chamou, e foi muito engraçado, porque o nosso público era a classe C e D, que tinha baixa renda e que faziam os empréstimos, e muitos ainda era recompra. A gente escolheu um usuário nessas características, levou para uma salinha, deu um notebook na mão dele, entregou o sistema na versão ainda não que foi para o ar, ele fez, executou, tentou fazer o empréstimo, a gente foi anotando tudo que ele reclama. Teve uma hora até que eu acho engraçado, a gente falava para a pessoa, né? Pensa alto, né? Tudo que você pensar, fala para o ar mesmo. E aí ela, uma hora, gente, agora é a hora que eu ia lá no quarto chamar meu filho, porque ela não estava conseguindo escolher a data de nascimento. Então, tudo isso a gente foi fazendo para entender, né? Porque não adianta nada fazer tudo isso, e foi o que a gente constatou. A mulher não conseguia passar da data de nascimento. Então, a gente voltou para a prancheta, a menina de UX, o pessoal lá comigo, a gente tudo fazendo anotação, filmamos, gravamos tela para entender como que o usuário interagia. E uma resposta que a gente não tinha, por exemplo, era: será que eles vão gostar dessa taxa de juros? Será que alguém contrataria isso? E pela simulação que a gente fez, a mulher nem percebeu a taxa de juros. A preocupação dela foi a data de nascimento, que ela não conseguia colocar. Então, foi muito importante ter feito. Eu tenho até umas fotos dessa época que a gente fez todo o aparato lá para receber essas pessoas para o teste de usabilidade. E isso, muitas coisas já viraram, tipo, essencial para o MVP ou foram para o backlog para ser feito em outras releases, né? Olha, Thiago, essa questão de dificuldade, a minha sorte é que lá, claro, eles pagaram muito caro por esse projeto, eles tinham que tirar o máximo proveito, mas a galera estava toda lá. Tá? Isso a gente conseguiu, porque essa semana do Product Discovery, estava lá o head de marketing, estava o pessoal de operação, o cara da TI, e aí eu tinha acesso bem tranquilo a todo mundo. Claro que nem sempre todo mundo está lá, mas nesse início sim, e foi muito importante, tá? Porque teve alinhamento, teve, né, usuário-chave, quem não estava lá a gente conseguiu mapear adequadamente, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim. E aí também, gente, se alguém tiver mais uma pergunta, mais alguma coisa aí para dizer sobre todo esse processo.
Isso é necessário, tá, Thiago? Hoje em dia eu fico brincando, né? Não existe milagre, mas realmente, né? Às vezes a gente quer que as pessoas façam um milagre, mas precisa ter bastante empenho. E imagina que eu estava em Campinas e esse projeto era no Rio. E eu passava, tipo, uns dias no Rio e uma semana em Campinas. Aí eu ia para o Rio de novo. Então, ainda por cima, teve toda essa logística aí de ir para cá e para lá. E era assim, a minha consultoria, a gente trabalhava toda a parte web, né? O servidor e o site. E uma outra, que era do nosso grupo, mas cuidava do app para celular. E a gente também tinha que gerenciar isso, porque aí eu fazia todo o back-office e a parte do app consumia isso para estar no celular. Então, foi muito interessante todo esse trâmite que teve, né? Calcular os story points. Uma coisa, Nayara, que aconteceu aí é que eu sabendo a minha história, tá? Eu fui, primeiro de tudo, Scrum Master, e eu fiz o curso de Scrum Master, o CSM, e eu atuei isso com o tempo. Então, story points, delegation, não, planning poker, todas essas coisas eu aprendi como Scrum Master. Então, quando eu assumi como PO, eu já tinha esse conhecimento sobre o Scrum. E aí eu já tinha feito também o CSPO, né? Porque a essa altura eu já tinha feito a outra certificação. Então, eu juntei os dois mundos. E eu acho que é um caminho bem bacana quem já entende de Scrum e já teve essa experiência, depois levar isso para o mundo do produto, porque para mim já resolveu muitos atalhos. Inclusive para o meu time era cru, né? Nunca tinha usado Scrum. E eu estava sem Scrum Master, porque o Scrum Master era um cara que tinha acabado de virar Scrum Master. Só que como eu conhecia, né, backlog, priorização, story points, tal, eu conseguia auxiliar todo mundo ali, né? Porque eu tive que meio que quase ensinar aquele time a usar tudo isso, tá? Mas essa foi meio que a minha trajetória. Diga lá, Rafael. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Tudo? Eu estava pensando aqui, né, no Discover que você estava comentando, né, e eu sou fã do Discover, Inception, qualquer tipo de conteúdo que junte as pessoas, né, e eu estava até pensando aqui de forma sistêmica. Além de você sair com a priorização do que o produto vai fazer, o que ele não vai fazer, além de você engajar todo mundo, né, pensando de forma sistêmica, você ganha patrocinadores, você engaja pessoas da esfera estratégica, né, como heads, como você comentou, diretores, Sim. a construir aquele produto junto com você, né? Quem aqui nunca teve um projeto, que era um baita de um projeto, mas por acaso mudou a diretoria ou a diretoria não participou do início do projeto e ele não vê valor naquilo ali e muitas vezes ele cancela, né, de iniciativa, né? Exatamente. Nesses comitês executivos, Rafael, que era toda quinta-feira, a gente reunia esses heads todos e eu ia passar, o status, o PO que cuidava do app, e às vezes a gente deixava o pau comer lá, porque daí o cara de operações não fez tal coisa, a mulher de marketing estava esperando não sei o quê, mas fraude não respondeu. A gente jogava tudo isso na mesa. Né? Então, não foi aquele efeito comum do projeto Melancia, né? Que todo mundo quer ir no comitê, mostrar tudo verde, mas quando você abre, é um grande vermelho por dentro. A gente abria e a gente era bem sincero. Então, o head de marketing, o head da operação estava lá, ciente daquela problemática. Então, foi por isso que a gente conseguiu até gerenciar o atraso, gerenciar os ânimos, o orçamento e tudo mais, porque estava todo mundo muito bem alinhado. Na verdade, foi antes, Alexandre, mas a gente já tinha o sistema funcionando minimamente. Tava, tipo assim, faltavam uns 2, 3 sprints para lançar o MVP, mas foi meio tardio. Confesso que a gente demorou para fazer esse teste de usabilidade, mas no meio de todo esse furacão foi quando a gente conseguiu. Mas o bom é que a gente usou já quase a versão que ia para o ar. Tá? Mas a gente, uns 3, 4 sprints antes do lançamento, a gente rodou isso, porque também dava tempo para fazer ajuste e tal. Mas hoje em dia eu teria antecipado algumas coisas. Tanto que a parte do app, eles faziam um protótipo, iam lá nas lojas físicas para abordar as pessoas que estavam passando, tentar fazer simulação ali para ver se elas conseguiam. Né? No app, eles conseguiram antecipar bastante isso. Essa é uma pergunta. Nos dias de hoje, para alguém que está buscando uma primeira oportunidade na área de produtos como APM, PO ou PM, o quanto você acha relevante tirar uma CSPO ou PSPO para ter algum diferencial?
Olha, a minha experiência, tá? Eu acho essencial, porque o meu início no mundo ágil foi quando eu fiz o CSM, tá? E para mim foi um aprendizado incrível. Claro, eu lembro até hoje que o cara falava muito do Scrum Boot, não sei se vocês já ouviram isso. Ah, Scrum Boot é quando, é assim, mas, é assim, mais. E ele era muito crítico em falar, gente, tem que usar o Scrum do jeito que está aqui. E hoje eu nem acredito muito nisso, mas para mim foi importante para entender tudo. E depois eu fiz o CSPO, que também foi extremamente importante, porque eu exercitei ali na sala, eu vi isso acontecendo, né? O PSPO, se você fizer o curso, eu acredito que ele também entra muito nessa linha, tá? Mas é um curso mesmo, daqueles de 2 dias que você tem dinâmica, exercício, discussão, porque daí você mexe com tudo isso, né? Que é muito melhor do que simplesmente fazer a prova PSM1. A prova você não vai estar realmente discutindo. Eu lembro que no CSM tem uma hora que a gente começou lá, põe sprint, faz planning, joga para cá, joga para lá. É legal para vivenciar, né, a coisa. E tá com outras pessoas que também estão com outras questões e podem tirar dúvida. Então, eu acho importantíssimo. Mas é legal, por exemplo, que você já cuide meio de produto, conheça de seguros disso, e aí eu faço um curso desses para aprender a parte de PO mesmo. Ou o contrário, né? Você já manja de agilidade e tal, e foi o que eu fiz nesse projeto. Eu fui fazer uma imersão naquele produto, conhecer aquele mercado, conhecer aquela característica e aplicar o meu conhecimento. Acho que são 2 movimentos possíveis, né? Ou eu já sei o produto e aprendo sobre Scrum e agilidade, ou eu já sei a agilidade e aí eu me aprofundo em algum produto. Eu acho que são 2 caminhos para um PO, tá? Então, se você não tem nenhuma das 2 coisas, aí talvez você tenha que escolher, né, ser um Scrum Master Júnior para depois subir, ou conhecer algum produto para depois pleitear aí uma possibilidade como PO e tudo mais. Diga lá, André. Oi, Thiago. Que Oi. ótimo estar aqui com você e você falando de mercado financeiro, né? Eu tenho 23 anos de experiência na ponta, em atendimento e tal. E o que eu via muito era a dificuldade dos clientes. Só que hoje em dia, que eu estou tentando migrar para a área de produtos, porque eu sei as dores dos clientes e também estudo bastante sobre agilidade e estou tentando migrar, isso que o nosso colega perguntou sobre ter a certificação, ao mesmo tempo que eu acho bem necessário ter a certificação, como a gente consegue valorizar esse conhecimento? Por exemplo, tenho 23 anos de experiência, 15 anos trabalhando diretamente com reclamações de cliente. Então, eu sei tudo sobre todos os produtos bancários, vamos dizer, onde estava o problema. Uhum. Como eu traduzo isso para eu falar que eu entendo de um produto, sendo que eu entendo de vários produtos? Você entendeu? Uhum. Como você falou assim, na hora de criar todo esse PowerPoint, todo o backlog, eu vivi isso. Então, eu Uhum. saberia discutir isso, mas como a gente mostra isso para o mercado? Não sei se eu Aí fiquei você muito está dizendo clara. quando procurar, né? Isso, muito, gente, acho que é uma coisa que se percebe, né? Se você tiver a oportunidade certa, se eu parar agora a conversar 15 minutos com você, eu vou conseguir sentir isso, né? Então, eu acho que é muito nisso. Que aí, nesse caso, infelizmente, mas acontece, a certificação, as formações são portas de entrada para chamar atenção, mas aí na entrevista e nessas coisas que você vai poder dizer. Só que uma coisa que eu não sei responder até hoje, mas aí é importante conhecer a empresa que está te contratando tal, por quê? Como eu falei, eu cheguei lá todo pomposo porque eu consegui atrasar um projeto 50% e tudo ficou bem. Só que aquela empresa queria ouvir que eu daria para fazer nas 8 sprints, de qualquer jeito. Eles não queriam ouvir que é possível atrasar sem todo mundo sair puto da vida. Eles queriam ouvir, não, eu consigo entregar em 8 sprints. Então, eu perdi aquela vaga, com certeza. Mas, para mim, o fato de eu ter conseguido atrasar 50% do projeto e todo mundo saiu bem, é a maior vitória da minha É uma carreira. conquista. É uma baita conquista. Só que aquela empresa que eu fiz entrevista não queria ouvir isso. Ela E, queria ouvir que, não, eu dou um jeito, a gente entrega em 8 sprints. e essa conquista, na verdade, é você conseguir esclarecer e o produto sair bem feito, porque você poderia Sim. entregar em 8 sprints com um produto mal feito.
Sim. de qualquer maneira, e mesmo sem testar o usuário, por exemplo. E lá nem foi só isso, porque a gente tinha, porque ainda era um CDC, então não dependia só nosso, tinha um parceiro lojista, Uhum. aí ele atrasava, o outro não fechava acordo. Então, mas tudo isso estava muito alinhado, né? Então a gente conseguia saber que não era a equipe que era lerda, não era o técnico que era ruim, não era o servidor que estava capenga. Era um conjunto de fatores. E o grande valor é você conseguir mostrar isso para o alto escalão, que olha, a gente está andando e está dependendo disso ou daquilo. Por isso não gerou estresse. Eu também concordo Uhum. com você, que foi um super projeto. Apesar do É, atraso, foi um super projeto, porque sim. você entregou um negócio funcionando perfeitamente. E sabe o que foi curioso, né? O meu par, que era outro PO, porque eu era o PO que cuidava da web e todo o background, e o outro era o que cuidava do app. Quando eles viram essa apresentação, eu montei para mostrar para a galera. Quando eles viram, eles queriam me matar, porque a empresa falou: "O app, eu também quero uma assim do app." E eles Ixi, falaram: "Sim, eu vou ficar fazendo PowerPoint." Aí eu falei: "Gente, eles querem um PowerPoint, a gente vai brigar, porque não é desperdício." Eu sei que gente, é que vocês não viram, mas a parte do, ó, deixa, o não é, faz, não faz, eu peguei um por um e coloquei num post-it e fiz um quadro no PowerPoint para todo mundo poder ler. Deu um trabalho, mas para aquele cenário era preciso. As pessoas ali nunca tinham visto aquilo na vida. Eu ia chegar, não, gente, isso é perda de tempo. Tá aqui, ó, e mostrar uma foto da parede, eles não iam se sentir seguro, né? Então a gente tem que saber pesar, né, o pezinho ali no arcaico, o pezinho no moderno, mas conseguir gerenciar porque as também duas ninguém conhece, muita gente não conhece a ferramenta, não adianta você coisas. Uhum, mostrar em ferramentas, tem que mostrar em imagem, né? sim. Legal, Ó, o obrigada. curso, Thiago, o CSPO, eu fiz na K21, até com o Sabá, né, aquele pessoal que manja bastante, CSPO. O CSM eu fiz com o Alexandre Magno, que era a Emergir, mas hoje ele vendeu lá para o Itaú, então acho que não tem mais curso, mas a Agile School é uma escola que eu tenho contato, eles também são bem bacanas para quem gosta de Scrum.org, eles têm cursos muito bons. E o cara, um desses caras que trabalhou comigo, ele é o fundador do Product Arena. Product Arena é um grupo de produto lá do Rio e eles são feras, assim, já trabalhou em Quinto Andar, Vivino, né? Empresas bem bacanas aí, então eles manjam muito de métricas, de analytics, de produto e eles têm cursos super acessíveis. Eu já fiz, né? Depois o de Product Manager, o de métricas, e, claro, o PM3 e aquele da Terra são duas coisas que, assim, todo esse conteúdo que eu passei aqui hoje, você vai encontrar no PM3. Né? O PM3, gente, em termos de conteúdo, assim, ele tem tudo que você pode imaginar. Até tem o Fábio Aguiar, o criador do PBB, tem pessoas muito boas lá dentro. Só que é autoestudo, né? É vídeo e leitura. Se você não tiver disciplina, você faz o PM3 inteiro e não aprende nada, né? Então tem que tomar esse cuidado. O PM3 eu fiz inteirinho e acho bacana o conteúdo dele, só que você tem que ter a disciplina de estudo para realmente absorver, né? E o Douglas passou um aqui, que é Udemy, Douglas. Isso, na verdade, eu estou começando, tá? Eu estava olhando para o lado aqui, que eu estava pesquisando as coisas que você estava falando, tá? Muito bem no começo, bem, eu vou entrar nessa área agora, assim, decidir. E aí, agora você acabou falando de uns cursos, eu já coloquei aqui, eu queria saber se esse é bacana, que eu vi, e até tá barato, né? Tá na promoção aí. Aí eu E não vale? sei, teria que ver, mas pelo que eu entendi, esse que você passou, ele é mais de simulados, ó. Ele tem um monte de simulado, teria que ver, tá? Eu não conheço. Tá. Eu vou ver, depois eu compartilho com todo mundo, vocês estão inscritos aqui, eu coloco lá no Meetup, se eu encontrar alguém legal. Claro, sempre é estudo, tal, mas eu acho legal a experiência ao vivo. Eu ainda sou nisso, por Ah, mais eu novo também. que eu seja, eu ainda sou muito a favor dos cursos assim, né? Com alguém, carne e osso, conversa. Porque como é começo, tem que ser, eu acho que tem que ser mesmo cara ao vivo e perguntar com É. quem entende essas coisas. É que para um começo eu falei, deixa eu começar para não ir de repente eu encontro um puta cara bom e não sei nem fazer as perguntas direito, entendeu? Eu acabo Aham, não é. aproveitando.
Tá, O era Product isso. Arena, o Jonatas perguntando se o Product Arena é mais mão na massa. Ele não é tão prático, né, de fazer exercício, atividade, mas é que a galera manja muito. Eles estão no mercado, eles têm conhecimento, né? Então é legal você ter validação aí do conhecimento. Os cursos do CSPO, essas coisas, são mais com dinâmica, tudo para você exercitar, tá? Não, o Product Arena não é tão mão na massa. Eu fui fazer ele depois dessa experiência, porque eu já conhecia o Horácio, a gente já tinha trabalhado junto, aí que eu fui fazer o Product Arena. Mas para quem quer algo assim, com quem conhece e dá para confiar, é ele, tá? Ah, legal. E é isso que o Marcos falou, tá vendo? Ele fez o Tera, mas entrou lá no Slack, trocou figurinha, que é isso que é a diferença, né, gente? Conversar, tirar dúvidas, interagir, não ficar só nos videozinhos lá, que aí não... E o PM3 e o Tera tem essa vantagem, que tem uma questão de networking, quem souber aproveitar, é bem bacana.